mais um vídeo do canal Jus Concurso. Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades dos concursos. Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional, SFN, diz respeito ao conjunto de instituições, públicas e privadas, que compõem o mercado financeiro brasileiro. O SFN possui como principal função realizar a ligação entre agentes deficitários da economia, que precisam de recursos emprestados, e os agentes superavitários, que dispõem de recursos para emprestar. O sistema financeiro é dividido entre dois principais tipos de instituições, as normativas e as operadoras. O primeiro tipo possui como principal função estabelecer regras e diretrizes para o bom funcionamento do mercado. Já o segundo diz respeito às instituições que de fato operam ativamente no mercado. Muitas delas empresas privadas que buscam o lucro, como bancos e corretoras. Além das instituições financeiras, os próprios investidores integram o SFN. Afinal, os investidores são uma peça crucial no mercado financeiro brasileiro. Percebe-se, portanto, que o sistema financeiro é um conceito amplo, e que envolve vários participantes. Pode-se destacar entre eles: Conselho Monetário Nacional, CMN, Banco Central, Bolsa de Valores do Brasil, B3. Abaixo, será descrito a função de cada uma destas instituições no mercado financeiro brasileiro. Importante lembrar que estas não são as únicas instituições presentes no sistema financeiro. Existem outras, tais quais CVM, bancos, instituições de seguro privado e instituições de previdência complementar. Conselho Monetário Nacional. O CMN é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Possui como função estabelecer as diretrizes da política econômica do país. O CMN possui o poder de aprovar a emissão de papel moeda na economia. Além disso, ele pode controlar a liquidez da economia definindo os parâmetros de taxa compulsória e redesconto que os bancos comerciais devem seguir. Entre as principais aplicações práticas deste órgão está a definição da meta de inflação, que deve ser atingida pelo Banco Central. Fazem parte do CMN o Ministro da Fazenda, o Ministro do Planejamento e o Presidente do Banco Central. Banco Central. Enquanto o CMN pode ser encarado como o órgão que define as políticas macroeconômicas, o Banco Central pode ser encarado como o executor destas políticas. Este órgão é responsável por conduzir a política monetária do Brasil, buscando a estabilidade do valor da moeda e o desenvolvimento da economia. Para perseguir a meta de inflação estabelecida pelo CMN, o Banco Central detém a autonomia de agir de diferentes formas. Entre elas, a mais utilizada é a alteração na taxa de juros. Quando o Banco Central deseja conter a inflação, ele eleva os juros, pois assim está desestimulando o consumo e os investimentos, o que faz espairecer as pressões inflacionárias. O contrário ocorre quando o Banco Central deseja elevar a inflação. Nesta situação, a taxa de juros é reduzida, o que cria incentivos para o consumo e o investimento, que por sua vez causam pressões inflacionárias. Assim, a inflação pode convergir para o centro do meta. O Banco Central é conhecido ainda como o Banco dos Bancos. Isto ocorre pois ele é o responsável por operacionalizar a política do CMN de compulsório e redesconto. O compulsório pode ser encarado como um empréstimo dos bancos ao Banco Central, enquanto o redesconto é um empréstimo do Banco Central aos demais bancos. Atuando com estes dois instrumentos, o Banco Central busca dar estabilidade ao SFN. Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores atua como um instrumento de financiamento para grandes empresas. Através da venda de ações, as empresas conseguem os recursos necessários para implementar os seus planos de negócios. Em troca, os acionistas esperam receber dividendos e obter valorização do seu capital. Conclusão sobre o Sistema Financeiro Nacional. O SFN desempenha um papel crucial na economia brasileira. Realizando a ligação entre agentes deficitários e superavitários, o mercado financeiro brasileiro cria condições para o desenvolvimento do país. Assim, projetos de infraestruturas, de serviços e de empresas em geral podem ser implementados, o que traz o desenvolvimento e aumento da riqueza para a sociedade. Portanto, é crucial que o investidor detenha o conhecimento das principais funções do sistema financeiro nacional e dos papéis dos agentes que o constituem. Pois, o próprio investidor é um agente deste sistema financeiro. Conselho Monetário Nacional,
CMN, responsável por definir as práticas da política monetária, cambial e de crédito. Fazem parte dele o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. As regras estabelecidas pelo CMN afetam o seu bolso, na medida em que regulam as formas de atuação dos bancos e outras instituições financeiras, os limites de crédito, o procedimento para você poder comprar dólar, euro ou alguma moeda estrangeira, etc. Banco Central do Brasil, BACEN ou BC, é o principal poder executivo das políticas estabelecidas pelo CMN e o órgão fiscalizador do SFN. Tem como principais funções: fiscalizar as instituições financeiras, dar autorização às instituições financeiras para funcionar, instalar ou transferir suas sedes, emitir dinheiro e controlar a liquidez do mercado, fazer o controle do crédito e de capitais estrangeiros, efetuar operações de compra e venda de títulos públicos e federais, supervisionar o serviço de compensação de cheques entre as instituições financeiras. Ao executar as operações de política monetária, o BC regula a quantidade de dinheiro em circulação, conhecida como liquidez. Isso significa que quando há um aumento do dinheiro em circulação, o crédito ofertado pelas instituições financeiras aumenta e as taxas de juros tendem a diminuir. Comissão de Valores Mobiliários, CVM, é um sistema autônomo ligado ao Ministério da Fazenda. Ela é responsável por regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários, ações, títulos, fundos de investimento, etc. Banco do Brasil, BB, além de atuar como banco comercial, é o principal agente financeiro do governo federal, tendo como função coletar impostos e as rendas federais. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, principal agente de desenvolvimento do Brasil, responsável por financiamentos em longo prazo que possibilitem os investimentos de todos os setores da economia. Caixa Econômica Federal, CEF, além de atuar como banco comercial, tem algumas atribuições específicas, destacando-se: administrar as loterias federais, arrecadador do FGTS e pagador dos benefícios do PIS. Bancos comerciais, privados ou públicos têm como objetivo principal disponibilizar recursos necessários para financiar você e empresas, a curto, médio e longo prazos. Sua principal atividade é captar depósitos à vista. Para depósitos a prazo, o principal produto é o Certificado de Depósito Bancário, CDB. Bancos múltiplos. Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações de diversas instituições financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de investimento ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. Instituições financeiras não bancárias, que não podem captar depósitos à vista. Bancos de investimento especializados em operações de financiamento a longo prazo, estruturação de ofertas públicas de valores mobiliários e administração de recursos de terceiros. Bancos de desenvolvimento controlados pelos governos estaduais, têm como objetivo principal financiar, a médio e longo prazos, programas e projetos que queiram promover o desenvolvimento econômico e social. Sociedades de crédito, financiamento e investimento, mais conhecidas como financeiras, têm como objetivo principal financiar bens duráveis a pessoas físicas por meio do crédito direto ao consumidor, CDC. Atuam também no financiamento de veículos e crédito pessoal. Sociedades de arrendamento mercantil. As operações de arrendamento mercantil, mais conhecidas como leasing, possibilitam a pessoa física ou a empresa utilizar um bem durante um período determinado em contrato, fazendo um pagamento de uma prestação mensal. Cooperativas de crédito, formadas por um grupo de pessoas. O objetivo é propiciar crédito e prestar serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso para seus associados. Instituições auxiliares. Além de todas essas instituições financeiras, o SFN é constituído por instituições auxiliares, destacando-se: bolsas de valores, administradoras de consórcios, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, corretoras de câmbio,